Bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz, que a bênção de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Bom, você que já me conhece, eu sou o professor Anderson Santos e nós estamos aqui para gravar mais uma aula, isso mesmo. Você já nos acompanha no canal, já é o nosso aluno, seja bem-vindo a mais uma aula, tá bom? Que Deus te abençoe e hoje nós estamos com novidade, coisa boa, isso mesmo. Hoje nós estamos dando início a um novo módulo, tá bom? Mas antes de eu falar dele, como nós sempre fazemos, vamos falar com Deus, pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Vamos lá? Se você pode, para agora tudo que você está fazendo e vamos falar com Deus. Se você não pode, eu sei que existe aquela ideia de otimização de tempo, então você assiste a aula, ou quando você está ali no carro, vai ouvindo a aula, ou no trabalho, não tem problema, tá bom? Liga aí no trono da graça de Deus. Vamos falar com Deus, pedir a bênção dele sobre nós, tá bom? Vamos falar com Deus? Pai, eu quero te louvar, Senhor, por este momento. Pai, quero pedir a tua bênção e a tua graça sobre esta aula. Deus, paralisa tudo aquilo que é de contrário. Toma a nossa vida nas tuas mãos. Abençoa meu irmão e a minha irmã, que vai ficar conosco nesses minutos, Pai. Que o teu nome seja glorificado para todo sempre. Amém. Posso ouvir um amém? Fechado então, selado? Bom, vamos lá então para a novidade de hoje, isso mesmo. Nós estamos dando início ao nosso módulo Eclesiologia, isso mesmo, Eclesiologia. Nós vamos estar estudando panorama da história bíblica, da história da igreja e a doutrina da igreja. Então nós vamos estudar a história da igreja e a doutrina da igreja, o que é a igreja, tá? Então, vamos lá. Então, para você começar aí, então você precisa do módulo Bíblia na mão, afinal de contas nós já estamos estudando a palavra de Deus, tá bom? Bom, deixa eu te explicar um pouquinho o que é esse módulo Eclesiologia. Então, essa disciplina, então, ela vem de dois vocábulos, na verdade, duas palavras, né, de origem grega, né, eclésia, né, eclesia, que significa igreja, e logia, né, estudo, né, logo, eclesiologia, nós estamos falando do estudo da igreja ou estudo sobre a igreja. Bom, calma, porque em muitos seminários, né, então eles colocam a disciplina eclesiologia apenas na questão da ideia da doutrina da igreja, o que é a igreja. Mas nesse módulo, como estudo se fala sobre a igreja, então eu vou te dar a história da igreja, então nós vamos estudar a história da igreja e vamos estudar também a doutrina da igreja, né? A sua ideia de igreja como instituição, a ideia de igreja como corpo místico de Cristo, enfim. Então eu vou te dar o panorama da história da igreja, nós vamos estudar a história da igreja. Eu tomo cuidado de falar panorama, porque, embora são poucas as pessoas que usam essa terminologia, mas por que eu falo panorama? Porque, na verdade, não tem como nós tratarmos da história da igreja, coisa de mais de 20 séculos de história da igreja, em números resumidos de página. Então perceba que é algo que é uma tarefa praticamente impossível. Até porque a história da igreja não acaba. Então você tem a cada dia surgindo um novo movimento, se abrindo uma nova igreja. Então por isso que eu estou te dando essa ideia do panorama da história da igreja. Nós vamos aprender os principais fatos. Daí então também nós vamos trabalhar as doutrinas da igreja, o sistema de governo, enfim. Muita coisa boa, bastante coisa para nós trabalharmos hoje aqui na nossa aula, tá bom? Então, fica comigo aí, tá? Se inscreve, tá bom? Se você não faz parte ainda do nosso grupo de estudos, então entre em contato conosco, eu sempre deixo na descrição do vídeo aí os contatos necessários. Então você vai ver que você vai receber o material no conforto do teu lar. É um material de qualidade, meu irmão, material de qualidade, tá vendo aqui? Olha que livro bonito, abençoado. Nós vamos ter aí os principais fatos da história da igreja. É muito completo, queridos, um preço que cabe no teu bolso. Eu não estou aqui para fazer propaganda da escola, mas eu quero dizer que é algo que vai te abençoar. Por quê? Porque, queridos, é uma mensalidade que cabe no teu bolso comparado aos cursos que nós conhecemos, e não é porque o nosso curso é inferior, de modo algum. É porque nasceu um propósito no coração, né, nos nossos corações, e é a visão da nossa escola, e a ideia de teologia ao alcance de todos, para que você possa crescer na graça e no conhecimento de Deus, tá bom?
Bom, vamos trabalhar? Vamos ao que interessa. Então vamos lá. Então eu quero pensar na nossa primeira aula aqui, nós vamos aqui devagarzinho na introdução, isso mesmo, você que tem o seu módulo já, então você vai acompanhar aí nas páginas aí, introdução. Bom, nesse módulo nós estudaremos sobre a Igreja de Cristo. Não é nossa intenção esgotar o assunto, como eu já falei para você, e nem poderemos fazer, pois quando se trata de escrever um livro destinado a apresentar em número de páginas a história de uma instituição, veja bem, que existe há mais de 20 séculos e que se espalhou por todos os continentes da Terra e que vem exercendo influência e mudando a vida de milhões de pessoas. Ou seja, seria praticamente quase que uma façanha impossível. Uma instituição que existe há mais de 20 séculos e que se espalha por todo o continente e vem mudando vidas, né? Vem restaurando vidas, transformando vida. Então, o nosso objetivo nesse estudo é apresentar uma perspectiva correta dos principais fatos, isso mesmo. Reconhecer quais foram os acontecimentos que marcaram seus principais dirigentes, qual a importância deles no contexto da história, né? Então nós vamos entender a igreja como essa ferramenta eficaz de Deus, e aí o que ela representa para nós, como todo cristão. E aí o nosso propósito é apresentar a tua herança, isso mesmo, a tua história. Você tem uma história, você que é um cristão, você que ainda não é e está nos assistindo, você precisa conhecer esse legado, qual a origem da igreja, da onde que ela veio, né? Ao longo da sua existência, o que vem acontecendo. Eu costumo dizer que às vezes você pergunta para alguém assim, vem cá, me conta um pouco a história da igreja, né? Me fala um pouquinho da história aí da tua igreja. Então você, por exemplo, você que não professa a fé cristã, ou então aquele que já, um parente seu, um amigo seu, fala assim, me fala um pouquinho da história da tua igreja, né? Da filosofia da tua igreja, como que é? E aí, às vezes, você vem e diz assim, então, a história da minha igreja é a seguinte, tudo começou lá na garagem. O meu pastor, né, ele tinha uma casa e tinha uma garagem. Não, para tudo. A igreja não começou na garagem do teu pastor. A igreja não começou na tua garagem. A igreja tem uma história. E é sobre isso que nós vamos estudar. Existe a história da igreja. A história da tua denominação é uma outra questão. Então nós vamos trabalhar essa ideia do vocábulo, o que significa a palavra eclésia, o que quer dizer. Por quê, irmão? A igreja de Cristo, desde o seu nascimento e até o presente século, ou seja, ela traz consigo a marca da graça de Deus para com o homem. Então, portanto, nesse módulo, veja bem, nesse módulo Eclesiologia, o estudo da igreja, então nós vamos estudar um panorama, ou seja, nós vamos estudar a história da igreja. Por isso que eu digo, fica comigo, nos acompanha, tá bom? Indica para alguém, tá? Para o seu curso ser completo, você precisa se inscrever. E aí você vai ter aí o certificado de conclusão de curso, todo o apoio, plantão tira dúvida, enfim, o que você precisar, tá à disposição aí, plantão tira dúvida. Você tem aí os trabalhos que nós mandamos para você, o módulo, o material didático, então você vai ter todo o apoio, tá bom? Mas vamos lá. Nesse módulo nós vamos estudar a história da igreja, ou seja, como eu já falei, apresentando para vocês os principais fatos que marcaram a história. E aí nós vamos fazer também uma abordagem simples sobre esse organismo vivo criado por Deus, no qual se revelou nas páginas do Novo Testamento, né? E aqui eu vou usar uma frase aqui que alguns discutem, mas Paulo diz que lá em Efésios 3, do 8 a 12, o mistério que esteve oculto em Deus, ou seja, a igreja de Deus que vai se apresentar nas páginas do Novo Testamento. Então nós vamos apresentar a sua natureza e a sua missão. Então eu quero que você preste bastante atenção, porque por meio deste estudo, desse módulo, né, do estudo desse módulo, nós vamos estudar a origem da igreja, isso mesmo, a sua forma de governo, o seu sistema de governo. Nós vamos entender um pouquinho disso, os ministérios estabelecidos para a edificação da igreja, né? Deus deu um para pastores, doutores, apóstolos, profetas. Nós vamos entender um pouquinho essa dinâmica
E por fim, nós vamos olhar e estudar as ordenanças estabelecidas pelo Senhor Jesus. Isso mesmo, é aquela ideia do batismo, da ceia, a disciplina na igreja, como que funciona essa questão. Então percebe, nosso módulo é bem completo, é muito rico. Então é isso que nós vamos estudar neste módulo, tá bom? Então você é meu convidado a ficar comigo aí até o final desta aula e o final deste módulo, tá bom? Bom, vamos para a lição de número 1, isso mesmo, por isso que eu digo para você que é de suma importância você estar com o teu módulo na mão, tá vendo? Olha lá, lição de número 1, tá vendo? Olha quanta coisa você vai acompanhar aí no conforto do teu lar. E você que já é o nosso aluno, sabe que você tem esse apoio, porque ainda que você esteja num polo presencial, você acaba tendo esse recurso da videoaula para revisar a matéria. Então, meu irmão, você só tem a ganhar. Estudar conosco, você só tem a ganhar. Instituto Ministrando para Transformar Vidas, tá bom? Vamos lá, definição do termo. Agora nós vamos começar a compreender um pouquinho essa ideia da igreja, eclésia. Vamos lá. O vocábulo grego eclésia significa basicamente chamados para fora, isso mesmo, ou tirados para fora. Então, dando a entender, né, um grupo, um ajuntamento, um grupo distinto que é chamado ou tirado para fora de algo. Ele sai, né? Então, essa ideia, nós vamos estudar um pouquinho melhor isso. Mas, basicamente, o que você vai ouvir aí no popular, todo mundo dizendo assim, ó, são chamados para fora, tirados para fora. Bom, embora seja essa definição mais comum, aplicada ao contexto igreja, nós precisamos entender algo. Esse termo não é um termo específico no campo religioso, não. Então, porque é uma expressão grega. Então, no grego clássico, era usado para indicar uma assembleia, isso mesmo, uma reunião. Ou seja, quando os habitantes de uma cidade, um grupo, eles se reuniam em determinado local para tomar as determinadas decisões ali, para tratar de assuntos comunitários, tratar das questões vigentes ali à cidade, então se dava o nome de eclésia, ou seja, esse ajuntamento, que na verdade era uma assembleia, ou seja, eles se ajuntavam para tomadas de decisões, para decidir questões. Existe um detalhe interessante, que se você for olhar, nas cidades antigas, as cidades eram muradas, cercadas, e muitos dos tribunais, os anciões, julgavam a porta da cidade. Com certeza você já ouviu falar acerca disso. E essa ideia de eclésia, desse ajuntamento, embora seja uma palavra grega, mas você tinha também essa ideia de um ajuntamento para tomada de decisão, que eles iam afora, porta da cidade ali, para tratar de questões concernentes à vida comunitária. Então, perceba que é uma palavra que não é usada apenas no campo religioso. Eclesia, eclésia, não era usada apenas a igreja, é uma palavra grega. Então, pensando assim, entendendo essa questão, eu quero começar a trabalhar com você uma ideia. Por quê? Porque diferente do que muitos erroneamente pensam, olha que interessante isso. A definição do termo eclésia ou eclesia não significa apenas tirados para fora, no sentido de não fazer parte de um ajuntamento. Por quê? Porque muitos usam essa palavra, essa expressão, eu sou eclésia, eu sou igreja, então eu não preciso fazer parte de um ajuntamento, de uma instituição. Eu fui chamado para fora. Então muitos usam essa ideia para defender a sua tese de que não precisa fazer parte de uma denominação, não precisam fazer parte de um ajuntamento. Calma, deixa eu abrir um parênteses aqui. A proposta bíblica de Jesus, é claro, a princípio nunca foi uma instituição. Não, quando ele fala de igreja, eclésia, a Septuaginta vai, né, traduzir como eclesia, eclésia, não é mesmo voltada a um ajuntamento. Nós vamos trabalhar um pouquinho vendo que quando Paulo fala, não fala no sentido de prédio, né, de instituição como nós temos hoje. Não é. Mas você há de concordar comigo, e eu vou trabalhar isso de maneira melhor,
quando nós entramos na questão da igreja como doutrina, conhecendo mais como sistema de governo e instituição, você vai entender que isso é algo que se torna necessário, até por conta das leis do Estado. Nós somos um órgão que estamos debaixo de ordenança, de um sistema de governo. E aí, por exemplo, quando você há um ajuntamento, na palavra eclésia, um ajuntamento de pessoas, existem alguns princípios e leis que esse ajuntamento precisa aprender a respeitar. Por exemplo, a igreja se reunia em casas. Hoje, dependendo da quantidade de pessoas, você tem toda aquela ideia da defesa civil, do bombeiro. Não, mas espera aí, é um número grande de pessoas, precisa ter aqui uma saída de emergência, precisa preocupar-se com banheiro para essas pessoas, com água, o extintor de incêndio. Então percebe que existe uma série de coisas que a igreja precisa estar preocupada. Daí a igreja vai se tornar uma instituição que precisa estar regida aí pelos órgãos, aí pelas leis competentes, para que não seja uma pseudo-igreja, uma igreja falsa. Então isso é importante, tá? Mas voltando aqui à nossa introdução, o que eu quero dizer a essa primeira lição, definição do termo? Então muitos usam essa ideia de a igreja tirados para fora, fui chamado para fora. Então alguns vão defender a ideia assim: eu não me prendo ao sistema religioso, eu não me prendo a essas denominações, eu sou igreja de Cristo, eu fui chamado para fora. Então percebe uma coisa, que quando você estuda o vocábulo, você entende algo. Na verdade, esse eclésia, era uma assembleia. E não era uma assembleia apenas alguém que é tirado para fora. É alguém que é tirado para fora com um propósito específico. Então, à luz do termo, eles se reuniam para tomada de decisões, para resolver questões. Então não justifica você usar esse termo para dizer que não faz parte de uma denominação. Até porque, queridos, todos nós somos denominacionais, ou seja, nós pertencemos a um grupo. É claro que eu não estou aqui defendendo placa, e a gente até brinca, não é verdade? Se a placa fosse tão boa assim, não ficava do lado de fora, ficava do lado de dentro. Mas veja bem, é importante. Todos nós fazemos parte ali de um grupo, de um ajuntamento, onde tem a koinonia, a comunhão, há um lugar onde nós tomamos ceia, isso mesmo, onde nós somos pastoreados, estamos ali debaixo de uma cobertura pastoral. Quando eu falo cobertura, nós temos um lugar onde nós somos aconselhados, onde nós somos confrontados pela palavra, isso mesmo. E todos nós precisamos disso. Por que eu estou chamando a atenção a esse contexto? Porque o movimento que mais se cresce hoje é o movimento conhecido como os desigrejados, ou seja, os sem igreja. Pessoas que simplesmente dizem: não, eu não preciso estar numa igreja sentido prédio, né, uma instituição. Não, sou eu e Deus. Verdade, porque como igreja nós fazemos parte do corpo místico de Cristo. Mas eu preciso chamar a tua atenção, querido, que a instituição ela é boa. Existem algumas aberrações cometidas por aí, existe, mas não é por causa das ruins que as boas vão pagar. Então você tem muita igreja que desenvolve obras maravilhosas, trabalha um lugar onde você faz parte de um grupo, um lugar onde você é pastoreado, existe uma liderança constituída por Deus, e a Bíblia nos ensina isso. Nós devemos honrar os nossos pastores, tá bom? Então é um lugar onde você tem o estudo bíblico, um lugar onde você toma ceia. Você está entendendo, meu irmão? Então isso é importante. Por quê? Porque muitos usam esse termo: eu fui chamado para fora. E usam esse termo justificando: não faço parte de uma instituição, não faço parte de um corpo, né? Então nós vamos entender um pouquinho melhor. Embora nós somos o corpo místico de Cristo, mas você precisa entender que existe essa ideia do congregar, do estar junto, do estar próximo. Aí você vai dizer: onde isso? Meu irmão, vamos brincar. Vamos pensar aqui comigo. Quando Deus cria Adão, Deus faz Adão, você acha pouco Adão ter como seu companheiro o próprio Deus que o criou?
A Bíblia diz que Deus vinha na viração do dia conversar com Adão. Olha que interessante isso. Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus, e não vou entrar nesse mérito, a gente trabalha um pouco melhor isso em antropologia. Mas perceba uma coisa, Deus olha e diz assim, não é bom que o homem esteja só. Falei um adjuntor, uma companheira, alguém que provém ali do próprio homem, que é parecida com ele. Então, da mesma espécie. Ou seja, o que é isso? Isso é congregar. Isso é congregar. Deus coloca alguém ali para estar lado a lado com ele, alguém para quem ele possa abraçar. Aí você diz assim, meu irmão, mas eu sou abraçado por Deus. Deus ia conversar com Adão na viração do dia, mas Deus olha para Adão e percebe que Adão precisa de pessoas. Então você precisa de um lugar para ter comunhão, você precisa de um lugar para estar congregando, percebe isso? Percebe a importância do que eu estou lhe falando? Então, querido, eu quero dizer, talvez você se entristeceu, existiu algo que te magoou, mas você não pode ficar parado, você não pode ficar parada. Você precisa congregar, isso mesmo, nós precisamos congregar. E deixa eu já lhe adiantar algo. Tira essa ideia de igreja perfeita, tira isso da sua cabeça. Por quê? Porque não existe a igreja perfeita. Não. Nós estamos buscando a Deus, e eu sempre brinco, existe uma placa bem grande pendurada em nosso pescoço, escrito em reforma. Igreja hospital, nós estamos ali para ser tratados por Deus, para termos a cura da nossa alma, a cura física, a cura emocional. Então nós estamos ali. Existe um ajuntamento de pessoas que estão ali para ser tratadas, que estão ali para que possam ser curadas. Então, cuidado com essa ideia da igreja perfeita, porque todos nós estamos ali buscando algo da parte de Deus, tá bom? Eu gosto de contar uma história bem interessante. Conta-se que havia uma comunidade, um ajuntamento ali de porcos espinhos, isso mesmo. E eles habitavam no lugar onde era muito frio. Então, por conta do frio, eles ficavam juntos ali numa toca, né? E juntos. Só que o espeto de um acabava machucando o outro, ia ferindo o outro. Então, quando um já chegava, às vezes dava uma espetada, mesmo que sem querer, mas dava uma espetada em um outro. E aí eles chegaram a uma conclusão, gente, não dá pra gente ficar aqui, porque um tá alfinetando o outro, espetando o outro. Vamos fazer uma coisa? Cada um vai para o seu lado, cada um escolhe aí a sua toca, vê o que vai fazer e se vira, segue a sua vida. A verdade é que eles fizeram isso, mas o frio era muito grande. E aí começaram a morrer isolados por conta do frio. Alguns começaram a se perder, sofrer muito porque estavam isolados, sozinhos. Então eles chegaram à conclusão. É melhor a gente junto, aguentando a alfinetada um do outro, a espetada um do outro de vez em quando, do que morrermos sozinho, isolado. Então, qual é a moral da história? Nós estamos juntos, de vez em quando vai ter uma alfinetada, de vez em quando alguém vai dar uma espetada, mas, meu irmão, o importante é que o calor humano de um para com o outro tem nos aquecido e nós não temos morrido sozinhos. Cuidado, tá bom? Não é bom se isolar, gera depressão, gera tantas coisas. Às vezes nós estamos no culto e estamos tão fraquinhos, chateados com alguma coisa que aconteceu, e às vezes um irmão ao nosso lado vem e nos dá um abraço, o outro vem, né, e fala conosco, e enfim, e nós vamos aí crescendo na graça, no conhecimento, um vai ajudando o outro, e isso é muito importante, tá bom? Então, eclésia nunca foi desculpa, ajuntamentos tirado para fora nunca foi desculpa para não fazer parte de um corpo. Então, os que assim pensam estão equivocados. Por quê? Porque os escritores do Antigo Testamento também usaram a palavra garral. E essa palavra, ela tinha ideia, ela era usada para designar uma convocação para uma assembleia. Então, segundo o dicionário de teologia, garral, que provavelmente se relaciona com voz, e que significa, vem a ideia de convocação, ato de se reunir. Então, talvez uma tradução mais exata seja um ajuntamento para a revista, ou seja,
vai expressar a ideia de que nós temos um ajuntamento para um propósito específico. Então, todas as vezes que nós nos ajuntamos, nós fomos sim tirados para fora do sistema deste mundo, tirados para fora do pecado, tirados para fora da velha vida para viver a nova vida. Mas há esse ajuntamento, e quando existe esse ajuntamento é para um propósito específico. E aqui, eu quero começar a pensar com você. Deus te congregou num lugar e Ele tem um propósito específico com você, um propósito específico para a tua casa, para a tua família. Coisa boa é quando nós vamos adorar ao Senhor junto com a nossa casa, com a nossa família. Eu falo isso com conhecimento de causa, querido. É muito bom, glória a Deus por isso. Eu tenho tido a oportunidade de ir congregar com a minha casa, com os meus filhos, com a minha esposa. Isso é muito bom. E se você não tem ainda, eu quero declarar pelo poder do nome de Jesus que você vai viver isso, que você e a tua casa vai servir ao Senhor, que você e a tua família vão adorar a Deus junto. Receba essa palavra. Se o teu esposo ainda não congrega, ainda não serve a Deus, continue orando, minha irmã, continue orando, meu irmão. Se os teus filhos estão fora dos caminhos do Senhor, a boa semente, a palavra foi plantada, o Senhor vai salvar eles, vai salvar ela. Você e a tua casa vai servir ao Senhor. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Deus tem coisa boa para a tua casa. Deus tem coisa boa para a tua família. Eu creio que o teu lar vai ser uma bênção em nome de Jesus. Sela isso com amém. Em nome de Jesus, sela isso com amém. Deus tem coisa boa para você. Eu acredito nisso. Eu tenho certeza. Então esse ajuntamento era para um propósito específico. Então, a Septuaginta usa o termo eclésia para traduzir do Antigo Testamento, que é arrau. Então, a palavra igreja que utilizamos hoje é derivada de eclésia, como eu falei para você. Então, o termo mais usado no Novo Testamento grego para designar uma assembleia. Então, uma assembleia do povo de Deus. Então, esse termo, ele é formado por ek, que significa para fora, e kaleu, que significa chamar, convocar. Então, chamados, convocados para fora, mas com um propósito específico. Então, Deus tem um propósito específico. Então, a igreja foi tirada para fora com um propósito específico. Então, essa igreja ela tem uma missão, essa igreja tem um propósito a se cumprir, essa igreja tem um objetivo a realizar. Deus nos chamou para fora com um propósito, tá bom? Eu preciso falar para você o que é a igreja no sentido organização, igreja no sentido organismo, isso mesmo. Então eu estou falando agora igreja, organismo, e não organização, tá bom? Igreja, se você for ver, igreja, organização, tá ligada ao prédio, tá vendo aí? Prédio, quando alguém passa e diz assim, olha, ali tem uma igreja, você viu ali uma igreja? Ou quando alguém, então, pergunta de que igreja você é, o que ele está te perguntando? Na verdade, ele está lhe perguntando qual denominação você pertence, qual instituição é a sua, percebe aí? Então, não é esse tipo de igreja que eu estou falando nesse primeiro momento, nós vamos falar dela sim, mas nesse primeiro momento, por isso que eu faço questão de trabalhar nesse módulo essas duas disciplinas, a história da igreja e a doutrina da igreja. Por quê? Porque você precisa descobrir a origem, aonde ela começa, para poder entender a doutrina, o sistema de governo, tá vendo? Então, meu irmão, você vai sair daqui aprendendo muita coisa, tá bom? Então, organismo e não organização. Quem é o organismo? São as pessoas que lá congregam, são as pessoas que fazem parte dessa instituição chamada igreja. Então, igreja, organismo, pessoas, ex-pessoas. Então, como já apresentado nesse estudo, eu estou falando para você, então chamados para fora não quer dizer que nós não precisamos ter vínculo com alguma instituição, tá bom? Todavia, se faz necessário entender que nos escritos de Paulo, tá bom? Quando a gente fala do Novo Testamento, a eclésia nunca foi designada a prédio, nunca foi designada a uma instituição.
Tá entendendo o que eu estou te falando? Você precisa entender isso. A instituição é boa, a organização é boa, mas nesse primeiro momento eu estou te falando de organismo, igreja, pessoas. E quando você olha para os escritos de Paulo, nunca foi, a proposta de Paulo nunca foi, quando ele fala igreja, fazer referência a um prédio, mas sim eclésia no sentido dessa assembleia, dessa convocação de crentes. E esses crentes que se reuniam na onde? Eles se reuniam em casas, se reuniam em praças, na sinagoga, enfim, você tem essa questão, você tem esse ajuntamento de pessoas, mas não é utilizado uma referência a prédio, mas sim a esse encontro de pessoas, ou esse encontro de crentes que estavam ali justamente para prestar um culto de adoração a Deus. Então, eclésia não define organização, define o organismo vivo, tá bom? Então não é uma definição de organização, mas uma definição de organismo vivo, o organismo vivo de Deus. Talvez você está dizendo, então o senhor está se contradizendo, o senhor falou da organização, aquela coisa toda. Bom, vamos pensar aqui uma coisa. Vamos dizer que você, como eclésia, organismo vivo, pessoas, vai se reunir na sua casa, tá bom? Então você chamou lá, hoje a gente tem um modelo aí, modelo de governo, então tem as igrejas da visão celular, tem a igreja que faz os núcleos, lar de paz, lar isso, o ponto de pregação, enfim, não importa o termo usado, mas um ajuntamento numa casa. Bom, vamos lá, legal. Esse ajuntamento numa casa, suponha que você começou ali e Deus tem abençoado, o vizinho da esquerda veio, na semana seguinte o da direita também veio, mas trouxe um primo, trouxe uma tia, e aí vem esse ajuntamento, ele vai crescendo, glória a Deus por isso. Com esse ajuntamento crescendo, você vai ter ali também, os pais não vêm sozinhos, os pais trazem consigo os seus filhos. Então você olha a sua casa, você diz assim, bom, a minha esposa vai ficar ali com as crianças no quarto e vai ensinar a Bíblia para as crianças, usar uma linguagem própria para as crianças, para que elas entendam. Então você já tem ali um grupo infantil, um ministério infantil que está crescendo. Você está tratando dos adultos e isso vai crescendo. A sua sala ficou pequena, as pessoas agora já estão de pé, não tem onde sentar. O barulho já começa a ser um pouco maior. Por quê? Porque você precisa falar um pouco mais alto, porque tem pessoas que estão na cozinha. As pessoas se espalharam para a cozinha e não estão conseguindo lhe ouvir. Bom, resumindo, esse ajuntamento cresceu de tal forma que já se torna inviável vocês estarem ali. E aí o que vai acontecer? Precisamos procurar um salão, um espaço maior. Resumindo, você vai para um espaço maior e para estar aberto aquele espaço com um ajuntamento de pessoas, você vai precisar do quê? Licenças para funcionamento. Isso mesmo, para estar aberto. E aí vai ter o requisito, precisa ter uma saída de emergência, placa de indicação de saída e por aí vai. A acústica do lugar, você tem um violão e vem alguém que, olha, eu também gosto de tocar determinado instrumento. Por fim, você vai precisar de licença para funcionamento e aí você se tornou uma igreja instituição. Mas o organismo vivo que se reunia naquele lugar, que é a igreja, agora também é uma igreja instituição. Entende a importância disso? Então, mas a princípio a proposta de Paulo nunca foi referência à eclésia no sentido prédio, mas sim esse ajuntamento de crentes. 1 Coríntios 12, 27 diz assim, ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Percebe? Então, quando nós falamos de eclésia, nós estamos falando aqui do corpo místico de Jesus, o corpo de Cristo. Então, esse termo é comum no Novo Testamento, tá? Então ele vai sempre apresentar esse ajuntamento de crentes, seja numa casa, seja ao ar livre ou em qualquer lugar. Se havia um ajuntamento convocado por Deus,
para um propósito específico, ali está a igreja. Então você vai ter lá as cartas de Paulo a Romanos 16, verso 5, Coríntios, Colossenses. Ele vai dizer assim: saudai a igreja de Cristo, saudai a igreja que está na casa de fulano, saudai a igreja que está... Então, nós estamos falando da igreja, a igreja, o corpo de Cristo. Saudai a igreja que se reúne ali. Então, saudai a igreja, o corpo de Cristo, o corpo invisível de Cristo. Então, não estamos falando aqui de denominações, mas nós estamos falando do corpo de Cristo. Então, portanto, a eclésia não é para ser apenas vista como uma comunhão humana, resultado de uma experiência de fé comum. Não. Muito mais do que isso, ela é a criação de Deus através do Espírito Santo, é o corpo de Deus. Então, por essa razão, presta bem atenção. Olha aqui para mim, presta atenção no que eu vou lhe falar. Portanto, se a igreja é o corpo de Cristo, se a igreja é o corpo aonde Cristo é o cabeça, não existem uma cabeça com vários corpos. Não. Existe um corpo e uma cabeça. Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Então, há apenas um corpo. E aqui eu começo a pensar com você. Se há apenas um corpo, se faz necessário que a igreja de Cristo na terra entenda isso. Nós, como corpo, temos degladiado entre si. E aí você vai olhar o texto de Paulo, o pé não pode falar que é melhor do que a mão não pode falar que é melhor do que o pé, e por aí vai, o olho não pode falar do nariz, um membro não pode falar do outro. Por quê? O dedo não pode falar que é mais importante do que esse. Todos têm a sua importância dentro do corpo. Então nós precisamos entender isso, independente da instituição, independente da denominação. Antes de tudo, nós somos o quê? O corpo de Cristo. E quando nós falamos de estar com Cristo, né, de Cristo vir buscar a sua igreja, nós vamos entender que quem vai estar com ele é o corpo místico de Cristo, que é representado pelos irmãos que fazem parte da Igreja Batista, da Igreja Assembleia de Deus, da Igreja Presbiteriana, da Pentecostal, enfim, das muitas denominações que estão espalhadas por aí. Deus tem ali os seus crentes que fazem parte do corpo invisível de Cristo, pessoas de uma vida piedosa, pessoas de uma vida íntegra, pessoas que são sinceras, tá bom? Então cuidado quando você bate no peito que só a sua denominação é que é a correta. Tem muita gente séria, muito pastor sério, muita gente boa por aí, tá bom? Efésios 4, do 4 a 6 diz assim: há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança na qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então isso aqui já quebra toda essa divisão que nós temos visto nos últimos dias, na qual nós temos enfrentado, e isso tem sido muito prejudicial, tá bom? Deixa eu abrir um parênteses aqui para você, à luz desse verso que eu li, que nos diz assim: há um só Senhor e um só Deus. Bom, eu sei que dentro do seminário nós temos algumas disciplinas conhecidas como ecumênica, e isso é trabalhado e é discutido teologicamente. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, e eu preciso lhe informar isso. É uma aula e se faz necessário. Eu, como professor, tenho uma responsabilidade de comunicar isso a você. Bom, quando nós falamos há um só Deus, é comum nós usarmos a expressão assim: meu irmão, não importa qual a sua religião, o importante é que Deus é um só. Bom, vamos começar a entender isso. A palavra religião vem de religare, né? No latim, regras que ligam um homem a Deus, tá? Mas essa palavra é usada para vários segmentos, seja eles heréticos, sectários,
seja eles ligados ao que for, misticismo, magia e por aí vai. Bom, o primeiro ponto que nós precisamos entender é que a proposta bíblica nunca foi o ecumenismo. Ouça, Israel, o teu Deus é o único Senhor. Deus sempre aboliu na Bíblia as práticas pagãs, as práticas de invocação a demônios, a idolatria, a imagem, só você ler no Êxodo, a imagem de escultura e tantas coisas. Quando eu, na minha simpatia, eu faço toda aquela ecumênica, aquela ação ecumênica toda, eu só preciso tomar cuidado com o seguinte, que o Deus daquela pessoa, quem ela busca, muitas das vezes não é o Deus que nós servimos. O Deus de Israel, o verdadeiro Deus, o grande eu sou. Por quê? Porque ele, na sua prática, ele já se declara, não, eu sirvo a orixá tal, eu sirvo a tal coisa. Então, ele está ciente que ele serve a demônios, outro serve a Buda, outro serve a tantos deuses, serve a espíritos, a imagens de escultura. Então, quando nós vemos assim, o Deus é um só, não, porque o segmento dele, ele segue a um outro Deus. Você está me entendendo? Embora eu não estou aqui dizendo para que você seja uma pessoa radical, uma pessoa grosseira, não. Abrace. Se você está com ele numa reunião, alguma coisa, trate-o normal. Só tome o cuidado de entender que você serve ao Deus vivo, soberano, e talvez ele segue a uma divindade pagã. Então, quando nós dizemos o meu Deus é o mesmo Deus dele, não é, porque ele segue a uma outra divindade, tá bom? Com letra minúscula, né? Uma divindade pagã, a demônios, a espíritos. Então, eu preciso tomar cuidado com isso. Salvo que, queridos, eu tenho que respeitá-lo, tenho que tratá-lo bem. Pode ser meu amigo, sim, pode ser meu amigo, pode ser minha amiga, é o meu parente. Não, eu não estou aqui dizendo para você causar uma guerra santa, ou isso, a igreja já errou muito nisso, e você sabe. Nós vamos estudar a história da igreja, nós vamos ver como a igreja pecou e pessoas mataram pessoas por causa dessa ignorância, pessoas foram mortas por causa da ignorância, não é isso. Eu só estou dizendo para você o seguinte, que nós precisamos estar atento a isso. A proposta bíblica nunca foi o ecumenismo. Nós respeitamos, tratamos bem e orientamos por meio da palavra para que essa pessoa possa ser liberta, os seus olhos venham ser abertos. Por quê? Porque muitos estão nesses lugares numa busca por Deus, num coração sincero, tentando encontrar Deus. E muitos são enganados, até porque os demônios fazem aí os seus sinais, os seus prodígios, e o próprio Senhor Jesus nos orientou que, se fosse necessário, enganaria até os escolhidos, os falsos mestres, os falsos cristos, tá bom? É só uma palavra de orientação. Por quê? Porque, mas você está buscando a Deus também. Não, querido, se fosse assim, todas as estradas levariam ao mesmo lugar. E se você quer ir para determinado lugar, você sabe que você existe ali, as vias, essa estrada tal vai te levar lá. Se você pegar uma estrada contrária, ela não vai te levar no mesmo destino, não vai. Então, todos os caminhos levam a Deus? Não, de modo algum. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós não podemos dizer, é o mesmo Deus. Não, existe apenas um único Deus, que é um Deus todo-poderoso. Oriundo disso, depois disso você tem, depois disso, do único Deus, você sabe que você tem pessoas que adoram a imagem de escultura, pessoas que adoram a demônios, pessoas que adoram até mesmo a animais, e a palavra deixa bem clara, né, que nós não devemos comparar o Senhor a nada das coisas criadas, répteis, nada. Ele é o único Deus, ele é o único Senhor, tá bom? Então, Deus verdadeiro. É claro que muitas pessoas estão aí na sua simplicidade, tentando encontrar a Deus, tentando se achegar ao Senhor de alguma maneira, tá bom? Então, essa foi a nossa primeira aula aí do módulo Eclesiologia, o estudo da igreja. Então, nós vamos estudar a história da igreja, a doutrina da igreja. Tá vendo aqui o teu módulo?
módulo bonito, um livro abençoado, vai chegar aí no conforto do teu lar. Você que é o nosso aluno presencial, tem já disponível para você. Queridos, material didático, ele está incluso, você não tem mais nenhum custo adicional. Então entre em contato conosco, faz aí a tua inscrição e você vai ser abençoado, tá bom? Essa foi a nossa aula, que Deus te abençoe. Semana que vem nós estamos aqui em mais uma aula e aí nós já vamos trabalhar com matéria. Tem muita coisa para nós trabalharmos. Então é importante, caneta na mão, o grifa-texto, aí marcador de texto, aí Bíblia. Vamos estudar a palavra do Senhor, tá bom? Foi muito bom ter estado com você nessa aula, que Deus te abençoe. Indica para alguém, tá bom? Passa aí o nosso contato, vai ser bênção. Instituto Ministrando para Transformar a Vida. A nossa proposta é que você seja ministrado pela palavra. Queridos, você vai se tornar sim um grande teólogo, você vai se tornar sim um grande pregador, um ministro da palavra de Deus, tá bom? Um grande serva de Deus, mas acima de tudo, querido, nós queremos que você seja ministrado pela palavra, que você seja curado pela palavra, que você seja transformado pelo poder da palavra de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, beijo no teu coração, até a próxima aula, se Deus quiser. Lembrando sempre que se Deus é por nós, quem será contra nós? E que tudo você pode naquele que te fortalece, tá bom? Beijo no teu coração, um abraço aos alunos que fazem a distância e eu não te conheço ainda pessoalmente, tá bom? Um abraço, quero um dia te conhecer em nome de Jesus, Deus vai preparar isso. Prazer ter você conosco aqui na família Instituto Ministrando para Transformar a Vida, tá bom? Um abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Fica com Deus.